Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, um cenário um pouco diferente, porque hoje eu quis trazer um bate-papo mesmo para vocês, fazer um vídeo um pouco diferente, contar um pouquinho de como eu comecei nas redes sociais. Eu acho bem legal quando a gente segue uma pessoa, a gente saber um pouquinho de como foi a história dela, como tudo começou, até para que a gente conheça um pouco a pessoa que a gente está seguindo, seja nas outras redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. Então, eu resolvi me apresentar aqui no YouTube para vocês, né? Já que eu sou nova aqui, apesar de ser antiga nas outras redes sociais, Instagram, mas aqui no YouTube eu sou nova, então eu quis me apresentar aqui para vocês nesse vídeo. Vamos lá, gente. Eu comecei nas redes sociais em 2019, no meu Insta começou exatamente em 2019. Mas foi assim que eu fui parar nas redes sociais. Eu tenho 2 filhos no espectro autista. Eu também sou autista, mas isso vai ficar para outro vídeo, se interessar o assunto para vocês, né? Eu venho aqui gravar. Então, eu tenho 2 filhos dentro do espectro autista. E quando o meu primeiro menino começou a dar sinais para ser diagnosticado, eu parei de trabalhar, né? Eu sou engenheira, então eu parei de trabalhar para me dedicar completamente para ele. Por quê? Eu sabia que ele precisava muito nesse início de diagnóstico, de estar muito nas terapias. E não é só levar nas terapias, mas de muita dedicação, intervenção. Quem tem um filho, até sabe, né, o quanto que a gente precisa estar ali se dedicando e fazendo tudo mais. Foi quando depois de um tempo, eu não pensava mais em ter filhos, né? Porque eu tinha essa preocupação de se eu ia dar conta, né? Porque a gente sabe que o autismo é genético e eu sendo autista, a probabilidade de ter outro filho dentro do espectro era muito grande. Então eu meio que pensei um pouco que não queria, queria ter, sempre quis ter 2 filhos, mas por conta disso, eu fiquei meio relutante. Até que a gente faz os planos, mas Deus faz outros planos. Eu engravidei da minha doce Juju, da minha filha. Ela estava com desenvolvimento indo bem assim, porque a gente sabe que o autismo ele é um espectro. Então ele não é uma linha que a gente põe, numa ponta é mais, na outra ponta é menos autista, não existe isso. Ele é um espectro. Então o que que é isso? Vou deixar um símbolozinho aqui para vocês, só para vocês entenderem. O espectro autista nada mais é que cada um estando ali dentro do espectro, cada um pode ter uma dificuldade maior em uma coisa e uma dificuldade menor na outra. Então assim, eu não sou igual aos meus filhos e nenhum deles é igual entre eles ou igual a mim. Então, cada um tem a sua limitação, a sua dificuldade. Então, é nisso que a gente vai hoje nivelando em nível 1 de suporte, 2 e 3 de suporte. Mas não quer dizer que o nível 1 é mais leve que o nível 2. Enfim, gente, eu depois, quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo mais explicativo para vocês sobre isso. E foi quando, mais ou menos por volta dos 9 meses, né, eu já conhecendo um pouco, percebi algumas coisinhas ali nela que pontuava que poderia estar deixando ela dentro do espectro. E eu conversei com as terapeutas que já atendiam o meu filho, né, há bastante tempo, desde o Gabriel começou com as terapias com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Não tem como se dar um diagnóstico com uma criança de 9 meses, mas eu falei, bom, mal não vai fazer para ela, então vamos iniciar as terapias. Só que quem tem filho dentro do espectro sabe que, infelizmente, é muito difícil a terapia hoje em dia. Bons profissionais, principalmente meu filho que tem apraxia da fala, então, bons profissionais públicos, né, gente, é muito difícil. Então, todas as terapias eram pagas e não é barato. A gente sabe que não é barato, terapia não é barata. E toda a questão de reembolso com convênio, gente, isso é muito, muito, muito estressante. Quando eu me vi com uma segunda filha também indo para terapia, isso me deixou muito preocupada. Por quê? Porque já tinha o meu menino, né, que eu tinha parado de trabalhar, então meu marido arcava com tudo e arcava com as terapias também. E teria que mais uma criança
ali, apesar de que as terapeutas, né, fizeram, como eram 2 filhos, fizeram ali um preço legal, porque já conhece a gente há muitos anos, mas era uma coisa que nos preocupava bastante. A gente já abdicava de muita coisa só pensando no bem-estar do Gabriel, nas intervenções precoces, para que ele pudesse ter cada vez mais evolução e, assim, é fantástico a evolução dele, graças a Deus. E o que que aconteceu? Eu falei, bom, eu gosto de moda, eu vou pensar em estudar alguma coisa que eu possa ter uma flexibilidade de horário. Então, eu tava com a minha neném, poderia deixar ela com a minha mãe, enquanto meu filho tava na escola e tudo mais. Então, eu falei, eu vou estudar consultoria de imagem e estilo. E fui, fiz o curso, me formei, né, em consultoria de imagem e estilo, e eu tinha um Instagram. Meu mesmo, pessoal. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi pegar esse Insta e abrir ele. E começar a dar dicas de moda. Então, assim, coisas simples. O que que ia ser tendência, uma peça-chave que funcionaria legal no guarda-roupa da pessoa. Falava um pouco sobre coloração ou ciclo cromático, o que que combina com que cores. Então, eram postagens, eu vou deixar foto de umas postagens bem básicas, assim. E eu comecei a falar um pouco. Só que aí, o que que aconteceu? Comecei a receber algumas mensagens de pessoas que falavam, não, mas é muito caro para se vestir assim, é muito caro se vestir bem. E várias mensagens assim, mas porque você se veste bem, mas é muito caro se vestir assim e tal. E eu falei, não, gente, eu preciso de falar para essas pessoas, porque eu não era uma pessoa que comprava coisas, entendeu? Hoje eu tenho bastante coisa, como vocês podem ver, por conta do meu trabalho, né? Então, eu trabalho com isso, eu trabalho com moda. Mas eu tinha pouquíssimas coisas e eu comprava a maioria das coisas em fast fashion, que seria fast fashion, Renner, Riachuelo, C&A. Nem Zara eu comprava, não tinha nada da Zara. Eu não gastava muito assim, ou então quando eu queria comprar alguma coisa, eu ia atrás de cupom de desconto, ou então fazia aqueles garimpos, achados mesmo, sabe? Então, assim, meu guarda-roupa era quase tudo sobre isso, sabe? Ou eu tinha algum desconto de alguma promoção, de alguma coisa, e eu sempre me vesti bem, entendeu? Então, eu falei, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso passar isso para as meninas. O que que eu vou fazer para ajudar elas? Aí pensei e falei, bom, vou começar a fazer, quando eu vou fazer os achados para mim, vou começar a mostrar para elas. Então, foi quando o meu Insta virou Achados da Lili Garcia. Meu nome é Aline Garcia, mas daí, antes era Aline Garcia, mas eu falei, eu vou colocar Lili Garcia, que é o apelido que algumas pessoas me chamam, então eu vou colocar como Lili Garcia. E eu falei, eu preciso de levar isso para as meninas. Então eu comecei, eu ia com a minha bebê assim no carrinho, comecei a fazer alguns achados, comecei a tirar algumas fotos, não fazia provador, ou eu mostrava alguma coisa que eu tinha comprado ou achado que eu acho que valia a pena. Nem pensava que poderia ganhar dinheiro com isso um dia, eu nem pensava em nada disso, porque eu fazia isso mesmo de dica, né? E divulgando o meu trabalho como consultoria, né? Porque se eu fosse fazer personal shopping, alguma coisa assim, uma coloração, a pessoa poderia vir até a minha casa, deixar minha bebê com a minha mãe, ou poderia ir no shopping ali enquanto meu filho estava na escola, de manhã eu levava ele na terapia, ia me virando uns 30, enquanto meu marido trabalhava fora, eu nunca tive babá nem ajudante, sempre quem me ajudava assim nas horas mais de socorro era minha mãe. E aí eu comecei a fazer os achados, não fazer provador nem nada, e comecei a fazer tour em loja, foto de vitrine, e assim foi indo, né? Mostrando o que eu tinha achado, o que tinha chegado de novidade, o que eu achava que valia a pena. E sempre falei muito sobre, eu acho que foi um diferencial, foi isso. Sempre falei muito sobre uma peça que você poderia usar em várias ocasiões e composição de tecido, que eu acho muito importante na hora de você comprar. Porque é o que eu falo lá no meu Instagram, a roupa não é descartável, entendeu? Então você tem que olhar a composição do tecido, ela é muito importante para ver se aquela peça vai dar bolinha, se vai encolher, enfim, tudo isso, se vai, né? Não é só a beleza em si, mas tem essas outras coisas. E eu falava muito sobre composição de tecido, né, o que que valia a pena, né, tal e tudo mais. E as pessoas foram, e eu fui ganhando seguidores, as pessoas foram crescendo, achando legal, porque muitas não tinham esse tempo de ir na loja, então eu pegava ali, deixava meu filho na escola, colocava minha filha no carrinho e a gente ia pro shopping, eu fazia ali uns tours, não todos os dias, né? Mas eu fazia os tours, gravava e criava ali os conteúdos. Ano passado que eu comecei a trazer mais o provador, assim, Reels no Instagram, porque as meninas foram pedindo como é que ficava no meu corpo e tudo mais, então eu fui trazendo. Mas sempre foi assim, tour. Aí foi quando, em 2020, a gente teve aquele período difícil e as lojas se fecharam, tudo no shopping.
Então, eu comecei a receber o convite. Primeiro, eu recebi da Riachuelo, se eu queria ter o cupom de desconto. Hoje existem programas de afiliação, né? Hoje muitas pessoas já entram no Insta já com essa questão nesse intuito mesmo de ser ali comissionado, de trabalhar ali com as marcas. Mas em mim foi tudo acontecendo assim. Então, eu ganhei o cupom de desconto deles para divulgar para minhas seguidoras. Achei, tipo, o máximo. Eu comecei a divulgar. Depois C&A e, por último, a Renner. E hoje eu trabalho com os três, né? A gente tem ali o cupom de desconto exclusivo, vou até falar, né? Na Riachuelo é 10%, é o Achados da Li Garcia. Na C&A é o código de consultora Achados da Lili Garcia, você também ganha 10% de desconto. E na Renner, se for através do meu link, é o Achados da Lili Garcia. E se for no aplicativo, é Lili no app. Esse é o meus cupons de desconto, mas assim, eu não faço só isso no meu Instagram. Eu posto muitos achados, promoções, outros cupons assim que surgem, sabe? Que nem eu mostrei pra vocês no vídeo, comprei aquela sandália, eu sinto que eu paguei 179, sendo que só a sandália era isso. Então, assim, eu fico trazendo essas promoções para as pessoas e eu fico muito feliz porque eu recebo muita mensagem, eu queria tanto essa peça, eu consegui um baita desconto por causa do seu Insta, das suas dicas e tudo mais. E eu fico muito feliz. E as coisas foram crescendo, crescendo. E eu lembro quando eu recebi o meu primeiro assim, dinheiro do Insta, e eu pude colocar meu filho num lugar que tem aqui em São José, que é para fazer psicopedagogia, porque meu filho tinha muita dificuldade, é um lugar especializado de apoio indivíduo com autismo, e não é barato esse lugar. E quando eu pensei assim, que eu vou poder colocar ele lá e fazer, nossa, eu chorei. Quando eu peguei aquele dinheiro, até hoje ele faz, né, as terapias. E aí eu falei, não, eu vou me dedicar mais, porque meus filhos, porque eles não faziam a quantidade que era necessária, entendeu? A gente sabe que o médico ali, o neurologista, o psiquiatra, eles estipulam a terapia necessária. E eu também precisava de fazer minha terapia. Porém, se fosse para mim escolher entre eu fazer e os meus filhos, eu não colocava isso nem na balança. E eu pagava para eles. E eu fiquei tão feliz deles poderem fazer as terapias deles e poder chegar pro meu marido e falar, olha aqui, ó, esse aqui é para pagar a terapia do Gabriel, pagar a terapia da Júlia. Então foi assim, e aquilo foi me motivando. Eu sou bem desapegada assim para mim das coisas. Eu penso muito neles, entendeu? Então assim, eu trabalho para isso, somente para ajudar no desenvolvimento deles, para que lá na frente eles tenham a sua autonomia, né? E eu sei que a terapia é muito importante, é lógico, a minha dedicação aqui como mãe, assim como minha mãe. Se hoje eu tô falando aqui com vocês, teve muito trabalho por trás, entendeu? Muito mesmo, até hoje tem. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Então, assim, isso que é muito gratificante. E nisso eu me encontrei. Até a minha autoestima melhorou, porque eu me vi ali podendo ajudar com as coisas de casa. E aí, gente, as coisas foram indo, indo. Hoje a gente tá com mais de 126 mil, não, estamos com mais... então, acho que 126 mil seguidores a gente fez essa semana. Eu fiquei muito feliz. Tudo conquistado com muito trabalho, tudo conquistado com muito esforço. E aí eu falei assim, ó, vou levar isso pro YouTube. Por quê? Lá no Insta, a gente faz, mas as coisas são muito rápidas. Eu sinto que aqui no YouTube a gente consegue falar mais, a gente consegue contar um pouco mais, assim, da história. A gente consegue ficar, assim, num sentido próximo, que eu digo, de poder falar mais, entendeu? Então foi assim que eu comecei nas redes sociais e agora eu tô começando no YouTube. Graças a Deus, lá no meu Insta eu não tenho problema com ninguém. As minhas seguidoras são muito acolhedoras. Eu tenho muitas mães lá do espectro autista, então a gente divide muita coisa, não só do espectro, mas mães com filhos com deficiência. A gente sabe que a maternidade atípica não é fácil. Se a maternidade de convencional já não é fácil, imagina uma maternidade atípica, né? Que requer outros cuidados, luta pela inclusão. Então, o psicológico da mãe não é fácil. Eu tento trazer isso, não, como é que eu vou dizer, romantizando o autismo, mas eu tento trazer um apoio também para essas mães que as coisas, por mais clichê que parece isso, mas as coisas passam, as coisas vão evoluindo. Parece que não, mas é devagarzinho, mas vão evoluindo. Hoje meu filho tá com 12 anos e assim, tem hora que eu paro e olho pra ele e vejo tanta coisa que a gente passou de dificuldade, e eu fico pensando assim, meu Deus,
eu pensava lá, será que quando ele tiver tal idade ele vai conseguir eu vendo essas conquistas? E assim, eu sou muito, muito grata mesmo a cada uma das minhas seguidoras lá no Insta, que apoia o meu trabalho, entendeu? Porque eu sei que essas conquistas dos meus filhos e eu sei que essa conquista que a gente tem, poder estar arcando com todos os tratamentos dele, vem desse apoio, não só que eu digo de usarem o meu cupom ou de comprar através do meu link, mas do apoio mesmo de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais. E eu queria um pouco contar um pouquinho da minha história para vocês, né? E foi assim que eu comecei. E assim a gente tá devagarzinho crescendo. E agora eu vim aqui pro YouTube. Espero que vocês também gostem do meu trabalho. E eu quero dizer para as mães de crianças com deficiência que podem contar comigo. O que eu puder ajudar de orientação, de tudo mais, eu coloco isso à disposição de vocês. E quem quiser que eu fale um pouco mais sobre o autismo, sobre como foi todo o diagnóstico, tanto meu, dos meus filhos, deixa aqui nos comentários, que daí eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? Mais explicadinho. E assim, eu sou muito grata, gente, muito grata mesmo, porque esse trabalho que eu nem imaginava, assim, hoje proporciona, assim, para os meus filhos uma qualidade de vida muito boa no tratamento deles. Nem tô falando de. Não sou rica, gente, nada, sou uma batalhadora aqui, tá? Mas só de ver, que nem eu falei pra vocês, que o dia que eu chorei dele poder ser matriculado nesse lugar, eu sei o quanto. Matriculado, assim, né? Não é escola, né? Eu levo ele 2 vezes na semana, ele fica por 1 hora lá, mas é um trabalho. E assim, ele tinha muita dificuldade com a alfabetização. A gente até pensava, meu Deus, como vai ser isso? E assim, as coisas têm fluído assim de uma forma muito maravilhosa, tanto para ele quanto para Júlia. Então, assim, gente, eu acho que para uma mãe, a maior alegria delas é ver ali os seus filhos evoluindo, seus filhos progredindo. Então, assim, já pensei, porque é difícil, não é fácil lidar com tudo isso. Eu não tenho empregada, eu não tenho babá, ou é minha mãe, ou meu marido, ou é eu. Então, a gente se divide ali, né, com eles, mas não é fácil trabalhar, cuidar, lidar, que nem eu falei, com a inclusão, brigar pelos direitos do filho, porque a gente sabe que a inclusão no papel é muito linda, a palavra é muito maravilhosa, mas na prática não é assim, né? E trabalhar. Já pensei algumas vezes de chorar, de desistir por exaustão, mas daí eu olho para eles e falo, não, eu tenho que continuar por eles e eu tenho certeza que as coisas vão melhorando. E aí eu respiro fundo, tomo forças e sigo em frente. Então, quis fazer esse vídeo também para mostrar que a gente é ali iguais, mães, batalhadora, passamos por momentos difíceis, sim. Não exponho muita coisa assim nas redes sociais, no meu Insta, mas quem é mãe atípica sabe das nossas lutas, né? E foi assim que eu comecei nas redes sociais e hoje a gente tá indo, que nem eu falei para vocês, então tô me repetindo em algumas coisas. Hoje estou aqui no YouTube. E eu, uma pessoa autista, mãe de 2 crianças autistas, que tem dificuldade de comunicação, nunca imaginei na minha vida que hoje estaria aqui gravando um vídeo para o YouTube, contando um pouco da minha história e estando aqui fazendo provador, falando. A minha mãe até esses dias se emocionou, porque são muitos anos ali, né, vendo. Então, por isso que eu falo, agora que eu tô conquistando isso, consegui, né, tá falando, fazendo essas coisas, superando aqui. Então, o Instagram também, para mim, quando eu olho, é um ambiente de superação para mim também, em todos os sentidos. E aí a minha mãe fica emocionada, porque só quem conviveu ali comigo, né, na minha infância, na minha adolescência e tudo mais, sabe de todas as dificuldades para hoje eu estar aqui, né? Então, é isso. Também quero servir de motivação para as outras mães também. E foi assim que a gente começou nas redes sociais e estamos aqui começando no YouTube. Espero que vocês gostem do meu canal, sejam muito bem-vindas. E se você não me segue no Instagram, vou deixar o Instagram aqui para vocês, o arroba, para vocês seguirem também lá. Podem me enviar mensagem, podem conversar comigo e sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal no YouTube, ao Insta, e que a gente possa trazer mais sobre esse assunto aqui. E se você quer saber um pouquinho mais sobre autismo, sobre essas coisas, comentem aqui, que eu vou fazer um outro vídeo mais explicativo. E se vocês gostaram também de saber um pouquinho da minha história, comentem aqui, eu vou ficar muito feliz. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.